Cara, a Himari ficou insuportável. Mano, que mina chata, cara. Agora que a Inochi entrou pro grupo como modelo do Natsumi, a Himari começou a querer atenção a todo momento. Ela faz de tudo e isso ficou insuportável. Sem falar nos papinhos dela de beijo e pegaço que ela fica falando todo momento. Literalmente, ela tá se jogando pra cima do Natsumi. Mas simbora ver esse terceiro episódio. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aí. Porque a guerra pra conquistar o protagonista começou. O episódio 3 começa com o Natsumi detonado. O coitado não conseguiu dormir direito nos últimos 2 dias. Ele nunca imaginou que sua primeira paixão seria a Inochi. Ele vem tentando falar isso pra Himari, mas ela lê as mensagens e não responde, deixando o coitado no vácuo. Falando nela, ela aparece dando bom dia ali. O Natsumi aproveita pra perguntar o que aconteceu com ela no sábado, mas ela tá estranha, ela tá muito distante do nosso guri, sem falar no seu jeito de agir. Além do mais, ela tá ignorando as perguntas que o Natsumi tá fazendo. Ele tenta se aproximar enquanto pergunta se alguma coisa havia acontecido. Pô, ela fala que não tem ideia do que ele tá falando, enquanto se afasta do garotão. Ela tá esquisito, o Natsumi pergunta se ele fez alguma coisa de errado. Ela fala que não é nada disso, apenas está no clima de ficar a 3 metros de distância do Natsumi. Tipo, nada a ver, desculpe a Michuruca. Aí ela aparece aí noite, dando bom dia, então ela pergunta se alguma coisa havia acontecido. Ele aponta pra Himari, que tava ao longe, observando eles de canto. Pô, a Inochi fala que vai resolver isso rapidinho, oferecendo uns biscoitinhos pra Himari. Assim que ela caiu na armadilha, foi pega pela cabeça. Indo pra sala de aula, as duas estavam discutindo como sempre. É bem difícil entender no leite e chocolate em pó. Essa é particularmente a coisa que ela mais sabe fazer. Logicamente que ele aceitou, né? Dito isso, ela foi pra sala de aula, linda, quebrando tudo. A Himari fala que o Natsumi tá caidinho pela Inochi. Ela até chama ele de Yuku, né? Ela até chama ele pelo diminutivo. A Inochi tá muito chonada nele. Ela pergunta se ela tava atrapalhando os pombinhos. Ela acha melhor deixar os dois sozinhos depois da aula. Pô, o Natsumi fala que eles não estão namorando nem nada do tipo, mas ela foi seu primeiro amor. Por força do hábito, a Himari se joga pra cima do Natsumi, e quando ela tentou fugir, foi impedida pelo mesmo. Agora ele entendeu do porquê ela foi embora sem avisar no sábado, sem falar no seu jeito estranho de agir, falando da Inochi e criando armações estranhas. E tem aquilo de praticar beijo. Todavia ele ficou surpreso com a reação da Himari, que tava toda coradinha, semelhante a um comercial de pizza. Ela é uma massa fina e crocante, recheada com queijo. De qualquer forma, ele fala que não tem nada a ver com a Inochi. De fato, ela foi seu primeiro amor, mas pra ela isso não deve ter sido nada, e seria um incômodo perguntar isso pra ela. A Himari fala que ele é muito besta, mas achou ela muito fofa naquele momento. Tempo mais tarde, o Natsumi estava ensinando a Inochi como tirar a coloração das flores, preservando sua beleza. Depois de brancos, o próximo passo é tingi-las. Essa parte é muito chata, mas é essencial para que elas durem como acessórios. A Himari tava ali querendo empurrar o Natsumi, então ele deixou a Inochi tomar conta desse serviço, segurando a Himari para que ela não faça nada sem noção. Ela fala que nosso guri tá muito diferente. Quando eles estavam sozinhos, a Himari provocava ele e ele partia pra cima dela. O Natsumi pede para que ela pare de falar essas coisas como se fosse verdade. Afinal, a Inochi estava presente na sala e pode pensar coisa errada. Pô, a Himari então pergunta se ela não estivesse ali, faria novamente. A Himari tá insuportável. Já pensa que eles já se beijaram antes, e fazer isso agora não vai mudar nada. Pra ela não tem problema, afinal eles terão que fazer. Mas ela nunca havia brincado dessa maneira com mais ninguém. Afinal, já que ele vai fazer um acessório sobre amor, ele deveria experimentar isso com ela. O Natsumi ficou pensativo. Só havia eles dois naquela sala. Basta ele atacar. Todavia eles são amigos, e se ele fizer isso, vai ser uma amizade colorida. E a Himari significa muito mais do que isso pra ele. Todavia ele caiu na tentação da carne e foi pro beijo. Mas foi aí que ele percebeu que ela tava gravando tudo. Pô, a Himari começou a resmungar, falando que ela já havia dito que ele pode beijar ela. Chamou ele de bobão, covarde, inútil, nerd da flor. A garota é insuportável. E simplesmente pegou suas coisas e foi embora, deixando nosso guri isolado no colégio. Tempo depois, ele foi pegar um suco, e seu amigo Garanhão apareceu, falando que ele anda muito popular com as garotas. Tá vendo essa daí do lado dele? É uma ficante. Bom, já no pátio molhando as flores, ele pergunta pro Natsumi como foi o encontro com a Inochi, e se ela havia se declarado pra ele. Ele também fala que ela é um banquete especial de 5 estrelas. Até trouxe que ela é uma comida. Além disso, não foi a Inochi que não conseguiu esquecer seu amor de infância. Pô, finalmente ela encontrou seu príncipe encantado. Todavia, ele é um incompetente. Bom, mas o Natsumi pede pra que ele não fique se envolvendo nesse assunto da Inochi. Já basta a Himari que tá agindo de forma Aí o Natsumi contou tudo o que estava acontecendo, e o garoto aqui já percebeu o que realmente estava acontecendo. Tempo depois, vemos a Inochi apaixonada pelas flores do Natsumi. Como sempre, a Himari tava ali segurando vela. Ela fala que os pombinhos já se acostumaram a ficarem juntos. Pela reação, a Inochi gostou muito desse comentário. Bom, por hoje o Natsumi pede que a Inochi utilize isso para acharem um tema para a próxima sessão de fotos. Ela concorda e eles começam a tirar as fotos. A Himari, se sentindo solitária, começou os comentários desnecessários. Nada se encaixa direito. Todas as fotos parecem com a da Himari. Isso deve ser o jardim congelado parado no tempo que minha irmã havia dito. O nosso guri quer algo único, algo especialmente da Inochi. Mas logo ele mudou de ideia. Ele fala que vai pensar mais sobre isso em casa. A Himari fala que se chove não molha, mas a Inochi ficou meio estranha. Parece que a Himari falou alguma mentira e deixou a Inochi furiosa. Ela amassou a cadeira na volta pra casa. O Natsumi perguntou o que a Himari havia dito
muito naquela hora, mas como você deve saber, ela não revelou. Dito isso, Natsumi está pensando em editar aquela foto da Inochi pra usar como post de divulgação. Daí a Himari pergunta se ele faz um acessório de amor pra ela, pra quando ela se apaixonar algum dia. Por um momento, Natsumi quis tirar uma foto da Himari, mas não podia falar isso pra ela, nem o fato dele querer ela pra si. Essa gargantilha representa seu relacionamento de 2 anos atrás. Na época, ele jurou manter sua amizade para todo sempre. Essa é a coisa mais importante da sua vida. Então ele fala que não pode fazer isso pra ela, afinal eles são melhores amigos. Basicamente, ela levou um fora. Naquela noite, ela ficou muito pensativa. Himari, ele já é mais do que um amigo. Ela viu o amor na expressão do seu rosto. Ela queria ver aquela expressão bem de perto. Aqueles olhos, 2 esferas ardentes transbordando de paixão. Ela queria que fosse pra ela. Todavia, ela foi impedida pela própria amizade que ela construiu. Ela sempre usou isso pra fugir dos seus sentimentos, mas agora ela perdeu. E por isso ela tem que manter esse papel, pra não acabar perdendo ainda mais. Alguns dias depois, todos estavam reunidos para comemorar o lançamento do novo acessório do Natsumi. Esse daí é o novo acessório dele, um enfeite de cabelo feito com uma tulipa em plena floração. O acessório ficou realmente muito lindo. A Inochi seria a primeira a pegá-la na mão. Todavia, Himari acabou quebrando o clima do momento com seus ciúmes e começou a falar e falar e falar e falar sem parar. O Garanhão já havia notado o que estava acontecendo ali. Faça da cara dele a minha cara enquanto assistir esse episódio. Daí ele manda que o Natsumi coloque o acessório no cabelo da Inochi. Ela permite e ele o faz. Ele arrumou seu cabelo atrás da orelha e arrumou o acessório em seu cabelo. Mano, o clima ficou muito romântico, cara. Pensa no casal que vai dar certo. Tempo depois, a Himari saiu para comprar alguma coisa e o amigo do Natsumi sugeriu que a Inochi fosse o modelo principal dele. Julgando pela qualidade da foto e do produto, eles formam uma dupla perfeita e a Inochi aceitou isso. Mas sempre tem alguém para atrapalhar e esse alguém foi a Himari. Ela recusou de todos os modos possíveis essa ideia, mas logo começou a gaguejar com as perguntas feitas pelo amigo do Natsumi. Ele pergunta do porquê ela tá tão preocupada com isso. É que a verdade é se ela continuar assim, ele vai acabar se apaixonando por ela. Rapaz, ela ficou irritada. Ela começou a procurar um iogurte na mochila, mas ela havia dado pro Natsumi lá no colégio. Então ela simplesmente jogou água na cabeça dele. Todo mundo ficou perplexo quando do nada ela fala: a Himari vai ficar na friend zone e a Inochi vai namorar com o Natsumi.